Em nome de Jesus Cristo, aleluia, no livro de Jó, aleluia, e deixa Jesus falar contigo nesta noite, amém? Abre a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 28, em nome de Jesus Cristo. Deus tem uma palavra para o meu e o teu coração. Aleluia. Deus é fiel. Prepara o teu ouvido e o teu coração, aleluias, para ouvir, aleluia, a palavra do Senhor, amém? Todos encontraram em nome de Jesus? Aleluia, a partir do versos 28, vamos meditar em nome de Jesus Cristo? Jó 28, versos 28, que diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência, amém? Toma teus assentos e glorifica o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai trazer para o meu e o teu coração uma sabedoria extrema, ao qual não foi revelado, aleluia, pelos homens, mas sim por Deus, para que o meu e o teu coração viesse crescer debaixo da graça e do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, Deus viu em Jó retidão, Deus viu em Jó integridade, Deus viu em Jó sabedoria que nos homens na terra não havia, que era o temor para com Deus. Por causa do teu temor para com Deus, a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti que Jó se tornou um homem diferente na terra. Jó se tornou um homem separado, ao qual a palavra do Senhor vai dizer que Satanás, ele passeava e rodeava a terra, aleluia, ele não estava olhando a riqueza de Jó, mas ele estava buscando compreender como é que um homem nascido do pó da terra, vindo do ventre de uma mulher, poderia ser reto diante de Deus, poderia ser justo diante de Deus, poderia ter uma sabedoria e um temor perante a Deus, igual aquele que ele estava vendo, aleluia. E muitas vezes ele passou por Jó ao ponto da palavra de Deus dizer que Deus estava em reunião com teus filhos, aleluia, e lá apareceu Satanás, e ele disse: de onde vem Satanás? E ele disse: rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse, aleluia, tem visto o meu servo Jó? Que na terra não há ninguém como ele, íntegro, reto, aleluia, e se desvia do mal, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, isso não foi um problema para Satanás, aleluia. Ele primeiro disse: toca então mas com que ele tem. O Senhor cobriu de riqueza, cobriu com tantas bênçãos, como ele não te adora, aleluia. A primeira coisa que Satanás vai querer tocar em ti, crente, aleluia, é no que tu tem, porque ele acha que o crente, ele se apega em muitas coisas dele, então ele achava que se tirasse os bens, a integridade de Jó com Deus ia acabar, o temor de Deus, aleluia, de Jó para com Deus ia acabar. Ele pensou então se mexesse na família, aleluia, a integridade de Jó com Deus ia acabar, aleluia, a fidelidade de Deus com Deus ia terminar. Mas a palavra do Senhor vai dizer o que ele queria confrontar, aleluia, era o temor de Jó com Deus, aleluia, mas ele, como veio para roubar, matar e destruir, primeira coisa, ele precisava destruir alguma coisa. E como destruir? Aleluia, ele não podia tocar na alma e nem no espírito. O temor, ele vem da alma, o temor precisa vir do espírito. Aleluia. Como Satanás não podia tocar no temor, aleluia, no espírito e na alma de Jó, que era rendida aos pés do Senhor, então ele começa, aleluia, Deus lhe deixa que ele toca nos bens, toca, aleluia, nos filhos, toca, aleluia, até na carne de Jó. Mas a ordem do Senhor, ele já foi dada, não toca na vida, porque, aleluia, o Senhor já sabia que a alma, aleluia, o coração de Jó era temente.
O Senhor está ali, tu não toca. Tu pode afligir tudo em tua volta. Aleluia, mas Deus conhecia a integridade de Jó. Aleluia, o inimigo ele tenta de várias formas. Aleluia, confundir o pensamento do crente, fazer o crente desistir da caminhada com Deus. E muitos crentes enfraquecidos que não têm temor para com Deus, não têm sabedoria para servir a Deus, se apega nos bens material, se apega nas coisas que teus olhos alcançam e que o teu coração sente. Aleluia, por isso tudo que é tocado ou é tirado ou é afligido, o crente se inflama porque não aprendeu a servir a Deus, mas serviu o que tem. Aleluia, e a palavra do Senhor vai trazer para mim e para ti a excelência. Aleluia, tu temor para com Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Jó tinha o que ele tinha. Jó tem, aleluia, Jó tinha, e aí você precisa ter integridade, retidão, aleluia, temor para com Deus. Aleluia, e qual é essa excelência? E onde nós vamos conseguir? Com quem nós devemos aprender? É isso que a palavra de Deus vai te ensinar nesta noite. A palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti. Aleluia, Jó tendo perdido tudo em tua volta. Aleluia, agora teus amigos agora estão ali o afligindo. Mas os amigos achou que a sabedoria de palavras, pastores, e amada igreja, a sabedoria da palavra, aleluia, das letras, ia apenas mudar o coração de Jó. Mas quem teme o Senhor, ele conhece o Senhor naquilo que tem, naquilo que ele não tem. Aleluia, porque o temor não está por fora, o temor é por dentro. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Jó começa a instruir aqueles que queriam instruí-los. Aleluia, Jó agora começa a ensinar para os teus amigos, a dizer, aleluia, das grandes sabedoria. E qual era este prazer da sabedoria? Que ele tinha aprendido não com some, mas provindo de Deus. Aleluia, ele não tinha sido capacitado por homem, mas o temor que ele ganhou, este temor era provindo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jó agora começa a expressar para os teus amigos, aleluia, e dizendo a respeito dessa sabedoria, aleluia, ele vai dizer, aleluia, que esta sabedoria, aleluia, no capítulo 28, a partir dos versos 1, ele vai dizer, Jó, teus amigos, esta sabedoria, ela não está na terra, essa sabedoria não está no meio dos homens. Aleluia, Jó começa a dizer para eles, aleluia, que até, aleluia, a morte, o aleluia e o abismo, ele começa a perguntar para o outro dizer, eu até já ouvi falar dessa sabedoria, eu já ouvi até falar da tua fama, mas também não está em mim. O abismo estava dizendo, não está comigo a sabedoria. A morte também estava dizendo, também não está em mim essa sabedoria. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer, então Deus prepara tudo na terra. Deus toma medida de tudo sobre a terra. Aleluia. E Jó agora começa a expressar para os teus amigos, dizendo que Deus pesou tudo, amarrou-se as águas, mas também tudo foi sondado por Deus. E quando foi sondado por Deus, agora ele vem dizendo o conselho que Deus deu para mim e para ti, no versos 28, porque quando Deus nos sondou, nos conheceu, ele viu que faltava temor do homem. Ele não foi para as árvores, o temor não foi para as águas, o temor não foi para a morte, o temor não foi para os animais, o temor não foi para o vento, o temor, aleluia, e a sabedoria não foi para a tempestade, mas a palavra vai dizer, mas Deus os esquadrinhou, e ele chegou à conclusão, e disse ao homem, não foi só que disse ao homem, ele está dizendo, Deus disse aos homens, eis que o temor
aleluia, do Senhor é a sabedoria. Apartar-se do mal é inteligência. Então começa a entender isso aqui. Deus, Ele prepara tudo, tem a medida de tudo, Ele tem todas as coisas nos seus lugares, aleluia. Mas a palavra do Senhor vai dizer: ao esquadrinhar o homem, Deus viu que em mim e em ti faltava temor. E o próprio Deus, Ele deixou para mim e para ti o temor. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que o temor do Senhor é a sabedoria. Muitas vezes você toma por sabedoria algo que o homem cria, algo que o homem exerce, algo que o homem constitui. Aleluia. Ou porque ele tem uma facilidade de fazer alguma coisa. Mas a palavra do Senhor está dizendo que isso não é celeste, isso é terreno. A sabedoria de Deus não está na terra, mas está com Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer: o homem precisa deste temor. E este temor, a primeira coisa desse temor, ele se baseia na sabedoria. Tem crente aqui que teme a Deus? Tem crente aqui que temente a Deus? Tem crente aqui, aleluia, tem crente nesta noite, aleluia, que possa dizer não para as tuas vontades, dizer sim para Deus, pelo temor para com Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que o homem sem temor, este homem, ele não consegue servir a Deus. Sabe por quê, igreja? Porque o temor para com Deus, você diz: eu não posso fazer isso senão eu perco a presença. Eu não posso desviar para cá porque senão eu fico sem a presença. Eu não posso passar para cá porque senão eu fico sem a presença. Eu não posso tomar isso senão eu peco contra Deus. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 119, aleluia, a partir do versos 9, aleluia, diz assim: com que se purificará o jovem? Aí ele volta o salmista a dizer, aleluia, observando a palavra do Senhor. Olha aí, o temor começa na observância, começa na palavra. A sabedoria, o entendimento, a purificação começa através da palavra. E ele disse: Senhor, eu inclinei o meu coração para o Senhor, a buscar a tua sabedoria. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ei, Jotinha, a palavra atada no teu coração, no teu pensamento, e nada podia fazer ele desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas manter ligado para não pecar contra Deus. Não era pecar contra teu irmão, contra tua irmã, contra teu ente, aleluia, querido. Mas a palavra diz que a preocupação do salmista era não pecar contra Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz para mim e para ti: Jó sacrificava todos os dias. O crente que não tem temor, ele não se preocupa nem mais de jejuar. O crente que não tem temor, ele não se preocupa nem de se alimentar mais da palavra. O crente que não tem temor para com Deus, tudo que vem do mundo é alegria, é farra, é bem-vindo. Toma posse até daquilo que não é teu. Aleluia, porque não tem temor, não tem sabedoria de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que já tinha atado em si, no teu coração, esta palavra, e com esta palavra ele sacrificava pela tua vida, sacrificava pela vida dos teus filhos, diante de Deus, dia após dia, toda manhã ele sacrificava, porque quem está diante de Deus sacrificando tem temor, ele não quer perder a presença, ele não quer, aleluia, que nada de mal lhe aconteça se ele ficar sem a presença de Deus. Só que o problema aqui nos dias de hoje é que o crente não tem isso. Ele não sabe o que é temor. Ele não entende como é temer a Deus. E a Bíblia está ensinando para mim e para ti: a sabedoria é temor. E que sabedoria é essa? É provida de Deus. E como ela vem de Deus para mim e para ti exercer? Através da palavra. Se tu obedece a palavra, aleluia, a palavra está dizendo que logo tu tem temor. Logo você é obediente. O temor é obediência a Deus. Se você não desvia da
a palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia! E busca andar em retidão e justiça uns para com os outros, e tirar do teu coração tudo aquilo que é da carne para viver o espiritual. Tu é temente a Deus, tu és sábio no Espírito Santo, e o Espírito Santo te impulsiona a cada vez a fazer as coisas para se aproximar de Deus. Aleluia! E a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti. Tiago capítulo 1, no verso 5, ele vai dizer: se tem alguém entre vós com falta de sabedoria, ele disse, clama ao Senhor, peça ao Senhor, e ele vos dará, e não virará o rosto para vós, mas certamente ele vos dará. Aleluia! Ele vai dizer mais, aleluia, em Tiago no capítulo de número 2, aleluia, no verso de número 13, ele vai dizer: quem há entre vós que tem sabedoria? Ele vai dizer, então usa ela com mansidão, com boa sobra. Agora, se há inveja entre vós, se há, aleluia, sentimento contencioso, ele vai dizer, aleluia, então essa sabedoria é terrena e diabólica, mas a sabedoria vindo do alto, ela é santa, ela é imaculada, aleluia, ela é firme, aleluia. Ele vai dizer para mim e para ti, essa sim, ela é mansa, humilde, inefável, tem paz uns com os outros. Então a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, igreja, que sem essa sabedoria da palavra de Deus em nós, não é do lado de fora, é do lado de dentro, porque boca que muito fala, pouco vive. É preciso eu e você fazer aquilo no Jó: falar pouco e viver mais, falar pouco e exercer mais, demonstrar mais essa sabedoria do Senhor na nossa vivência e nas boas obras. Aleluia. Tu incomoda Satanás se tu tivesse temor, mas tu pode observar, com este temor, com essa sabedoria atada no coração de Jó, em todos os anos, não sei quanto tempo demorou, que Satanás observava Jó, ele nunca tocou em Jó. Se tu tiver temor a Deus, acato essa palavra no teu coração e se purificar cada dia diante do Senhor, o inimigo ele vai até rodear, ele pode até soprar os ventos contrários, ele pode até, aleluia, levantar poeira contra a tua casa, mas contudo ele não pode te tocar. Ele pode até te apavorar, ele pode até te trazer medo, aleluia, ele pode te trazer angústia, aflição, mas contudo ele não pode te tocar. Mas Deus, ele permitiu isso passasse com Jó, para que eu e você viesse purificar as nossas vidas e entender que Deus tem o controle de todas as coisas e nada o adversário faz, aleluia, se Deus não permitir. Aleluia, a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti, igreja, para que eu e você venha aprender a sabedoria do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o temor ao Senhor, o temor de Deus é sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. A sua inteligência, será que ela te faz você olhar e desviar, ou ela te faz olhar e desejar? Cuidado com a tua inteligência quando tu põe teus olhos o que tu deseja, porque a Bíblia, a palavra do Senhor, Jó instruindo teus amigos, e a mim e a ti, ele está dizendo que ter inteligência é desviar-se do mal. Não importa que tipo de mal, seja pequeno, seja grande, ele diz: se você conseguir se desviar dele, logo tu é inteligente. Mas não é a inteligência humana, é a inteligência dada por Deus. É você fazer como está escrito, a palavra do Senhor em Tiago capítulo 4, 7. Aleluia, resistimos ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. O crente que não consegue se desviar-se do mal, ele não tem temor a Deus. A sua inteligência, ele pode com os
construir as melhores coisas na terra. Mas se ele não consegue resistir ao mal, aleluia, cai neste perigo. Isso é sinal que este crente, a palavra nunca habitou no teu coração. Embora ele pode estar 10, 20, 30 anos, mas se esta palavra ainda não lapidou de dentro para fora, aleluia, ele não consegue viver essa palavra, ele não vai conseguir desviar-se do caminho mal. Ele vai olhar para a mulher e vai desejar. A mulher vai olhar para o homem e vai desejar. Ele vai sentir inveja, vai sentir ciúme, vai sentir desejo de contenda, vai provocar problemas, vai procurar divisões, vai procurar problema até naquilo que não tem. Aleluia, ele vai achar. Porque o temor não está sobre ele. A palavra não está sobre ele nem sobre ela. Aleluia, a palavra do Senhor nessa noite vai trazer para mim e para ti, nos confrontando, dizendo que é preciso eu e você rapidamente buscar a sabedoria de Deus, que é temer a Deus, para depois, quando nós começar a temer ao Senhor, a palavra está dada em nós se purificando. Ele disse: agora sim, vós serás inteligente em Deus, nada vos para. Por isso, a tirada do gado de Jó não parou ele. A tirada das ovelhas, dos camelos, das bonanças que ele tinha, a tirada dos filhos, aleluia, a esposa o deixando, a enfermidade sobre a tua carne. Mas ele dizia: enquanto houver fôlego na minha narina, eu não levantarei a voz contra meu Senhor. Aleluia, ainda que eu morrerei, ele diz: contudo eu verei a tua face. Será que você está assim, crente? Será que eu e você tem essa preocupação de se encontrar com o Senhor, não esperando, aleluia, o bem ou o mal desta terra? Aleluia. Nós precisamos ser crente de verdade. Nós precisamos ser lapidados pela palavra. Tem crente ainda que bate na cara do homem e diz assim: aleluia, eu sou crente, mas meu facão não é, minha mão não é, a minha boca não é. Vem pra ver se eu não vou revidar. Tá pensando que eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu digo: é besta, é tolo, aleluia. E o solo não acha lugar, aleluia, diante do Senhor. Porque ele disse em Eclesiastes 5, aleluia, chegar, aleluia, vigiar o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Chegar para ouvir é melhor do que falar. Então entende, há uma moderação na tua palavra, na tua pronúncia. Porque ele disse: porque Deus não aceita sacrifício de tolo. Porque, aleluia, o Senhor vigia, porque Deus está no céu, mas vai estar na onde? Na terra. Cuidado, crente, crentes valentes, cuidado, joga manso, aleluia. Enquanto que os amigos estavam tentando afligir, dizendo que era sábio, Jó estava dizendo: eu tenho uma sabedoria diferente da tua, aleluia. Enquanto que ele estava dizendo: vai se arrepender, ele disse: eu já me arrependi, desde quando eu aprendi a ouvir a Deus, aleluia. Ele estava dizendo: Jó, aleluia, não pode homem nascido de mulher, aleluia, ser justo perante Deus. Mas Jó estava dizendo: a minha integridade Deus conhece, aleluia. Por isso, igreja do Senhor, aleluia, quem vive com Deus, a palavra, ele é perseguido, ele é caluniado, tantas coisas acontecem, mas Deus está com ele dia e noite. A presença não sai, a presença não se afasta, ainda que está enfermo, mas o Senhor diz: eu te levanto da tua cama de enfermidade, ainda que está em escassez e tempo de fome, eu sou Deus que te alimento. Aleluia. Sabe por que, igreja? Porque o temor, aleluia, ele é a obediência a Deus, aleluia, e a obediência para com Deus. A palavra do Senhor, Jó está ensinando teus amigos, que a gente não vai encontrar aqui. Rejoelha no chão, é sacrifício como Jó todo dia.
Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, a respeito dessa sabedoria. Provérbio no capítulo de número 2, a palavra do Senhor vai dizer: filho meu, olha o conselho de Deus para mim e para ti. Filho meu, ouve a minha palavra e guarda no teu coração. Aleluia, o Senhor ele prossegue dizendo para mim e para ti: guarda os meus mandamentos. Aleluia, ele está dizendo: quando eu e você aprender a guardar os mandamentos do Senhor, aleluia, a minha alma e a tua alma, ela tiver prazer pela palavra do Senhor. Ele disse: agora o temor está no teu coração. Aleluia, você está meditando, você tem sede, ela é agradável à tua alma. Ele está dizendo: tem temor a Deus. Aleluia, quando você está se alimentando, tu está rindo, tu está se alegrando. Aleluia, ele está dizendo: ela é agradável à tua alma. Então esta palavra verdadeiramente, aleluia, tu já tem o temor. Aleluia, a inteligência te conservará. Aleluia, no salmo, aleluia, em provérbio ainda, ele continua dizendo dessa maneira. Aleluia, no verso 6, no capítulo 2, ele vai dizer: Deus reserva a sabedoria. Aleluia, da boca de Deus, Deus dá a sabedoria. Ele diz: Deus dá a sabedoria, e da boca de Deus sai o conhecimento. Aleluia, e está reservado, aleluia, para os que são retos. Então não é para qualquer um, é para quem busca. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. No provérbio, aleluia, a palavra do Senhor vai dizer que a sabedoria ela sai da onde? E quem é ela? A palavra. Aleluia. E ele está dizendo: e Deus dá o conhecimento. Aleluia. Da boca dele sai o entendimento para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Por isso começa a entender a igreja. Ela está reservada para quem é reto. Tem retidão no teu coração. Tem retidão na tua vida. Tem retidão no teu pensamento. Tu está vivendo uma vida de justiça ou de injustiça? Como tem preparado o teu coração diante do Senhor, diante dos homens? Aleluia, porque a palavra do Senhor diz que essa sabedoria é dada por Deus, mas não para qualquer um. Aleluia, o entendimento é dado por Deus, não para qualquer um. Aleluia. É preciso ser reto. Então, se eu e você estiver com o coração virado para um lado e o pensamento para o outro, pode ter certeza, não há retidão. Então Deus não vai nos dar o precioso que Ele precisa estar no nosso coração. Aleluia. Por isso Jó não foi abalado pelas perdas, mas a preocupação de Jó era entender: Senhor, diz qual é a minha culpa, qual foi o meu pecado. Eu só preciso entender, porque eu preciso me arrepender. Onde foi que tu caiu? Onde foi que tu enfraqueceu? Aleluia. Tu vai saber. Agora aqui a questão de Jó, ele não sabia, porque ele era reto e íntegro, se desviava-se do mal. Mas eu e você, pecadores, todo dia nós falhamos, pecamos, mas é preciso nós buscar a Deus, dizer como Jó: Senhor, onde está o meu pecado? Onde está a minha falha? Onde foi que eu enfraqueci? Aleluia, mostra para mim, para que eu possa voltar e me arrepender, e o Senhor me cura, porque a palavra diz que todo pecador que confessa seu pecado e deixa, ele disse, alcança a misericórdia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti que a sabedoria é temor de Deus. Aleluia, é dom de Deus. Aleluia, a palavra do Senhor deixa claro para mim e para você. Aleluia, Eclesiastes no capítulo de número 12, a partir do verso de número 13, Salomão ele vai ter uma vida. Aleluia, ele teve uma vida todinha, ele curtiu, se divertiu, aproveitou, fez tudo de errado que ele podia fazer, ele fez. Curtiu tudo que fluiu da fluidade das coisas da carne que ele pôde fazer, ele fez. E para ele era prazeroso. E a palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes, aleluia, eu acho essa palavra, aleluia, digo todo dia: Senhor,
depois de tudo que ele fez e viveu, ele descobriu que era vaidade e aflição de espírito. Mas agora ele começa a entender e se arrepender da tua velhice. Porque ele teve um tempo para servir a Deus e gastou o seu tempo. Mas agora ele descobriu, aleluia, que tanto que o pregador ensinou e pregou, agora ele vai no verso de número 13 e diz: de tudo que se tem ouvido, o fim dela é temer a Deus. Olha o temor aí. É o dever de todo homem guardar o mandamento de Deus. Salomão descobriu isso nos seus últimos dias. Tu tem tempo nesta noite de encher teu coração de temor. Tu tem tempo esta noite de se encher da palavra do Senhor. Tu tem tempo esta noite de se render perante ao Senhor e dizer: Senhor, não quero gastar mais os meus dias, o meu fôlego de vida nas coisas desnecessárias deste mundo, mas quero alcançar tua misericórdia sobre a minha vida, porque eu quero vida com o Senhor. Ele deixa essa palavra para mim, para te dizer. Muitas coisas ele ouviu e ele sabia. Aleluia. Mas ele só veio saber o valor dela, que era temer a Deus. E ele não temeu. Era a sabedoria que ele precisava. Ele tinha toda a sabedoria terrena, foi-lhe dada, mas lá no céu ele nunca buscou. E no final que ele teve aquebrantamento de coração, que ele entendeu, ele agora deixa para mim, para ti, dizendo: teme a Deus, seja temente, ouve a tua palavra e guarda. Aleluia, porque é o teu dever, é o meu dever. Aleluia, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz em João, aleluia, no capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo ele vai se encontrar com a mulher samaritana. Aleluia, ali naquele poço, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo agora ele diz para aquela mulher. Aleluia, a história você já conhece, mas é o que me chama a atenção quando Jesus disse para aquela mulher: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede de beber, tu pediria e ele te daria água viva. E a mulher questiona, dizendo que ele não tinha como tirar essa água do poço, que ele não tinha coca, mas ele disse para ela: certamente se vós beber desta água, ele disse, vós voltarás ter sede, mas a água que eu te der, ele disse, dentro de si se farás uma fonte de água viva e saltará para a vida eterna. Este é o dom do temor, este é o dom da sabedoria. Ele disse, ele jorra dentro de ti, ele disse, ele te dá de graça. Tu não tens sede mais do mundo, tu não tens sede mais das coisas deste mundo. Tu serás temente, tu serás sábio, tu serás, aleluia, inteligente, e nada te fará desejar as coisas mais deste mundo. Aleluia. Por isso, em nome de Jesus Cristo, tu ouviu a palavra de Deus nesta noite. Ela não está nessa terra. Você não vai aprender ela só de passar pela porta da igreja. Você não vai aprender ela só de ouvir uma palavra todo dia. Mas é preciso você buscar como um tesouro, como um prata, escondido, e buscar. E ele diz, tu encontra. Por isso muitos crentes são chamados, poucos escolhidos. Jesus diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas ele diz, poucos são os que encontram a passar. João 10, ele diz que ele é a porta das ovelhas. Então, em nome de Jesus Cristo, se tu não sabe ainda onde encontrar essa sabedoria e a porta verdadeira para se entrar, saiba que Jesus disse, tu precisa buscar. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor diz, o Espírito diz à igreja. E em nome de Jesus Cristo, tenha temor. Quer ir para o céu? Tem temor. Quer se desviar das ofertas de Satanás, das tentações? Tem temor a Deus. Deixa o Senhor habitar no teu coração, e Ele habita através da palavra.
Jesus disse: quem tem a minha palavra e vive na minha palavra. João 15, 7. Ele disse: aqueles que estão na palavra dele, que tem a palavra dele, está nele. E ele disse: tudo que vós pedirdes, aleluia, vós receberás. Olha o que ele te disse. Mas ele falou que a palavra dele precisa estar em nós. E nós nele. Assim ele disse: pode pedir, que meu Pai te dá. Aleluia. Então, se tu não recebeu nada e tua vida não está indo bem, não foi Jesus. É porque tu aprendeu a ser crente do teu jeito e não do jeito de Jesus. Então, seja crente do jeito dele. E ele vai te fazer mais que vencedor. Como Paulo diz: com Cristo nós somos mais que vencedor. Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus.